Oi, gente. A pedidos de uma pessoa, vou falar sobre angústia. Ela me pediu para falar sobre angústia e como se livrar da angústia, como lidar com a angústia. Então, queria tocar assim, né? Pegar dois ganchos. O primeiro deles é que a angústia, ela é algo inerente ao ser humano. Né? Estar aqui vivendo como um ser humano, com as nossas relações, né, com as nossas frustrações, a iminência, né, da finitude, ou seja, na iminência da morte, tudo isso é uma condição, né, vem da condição de ser humano, né, de todos os mal entendidos que a gente tem por ser humano. Então, essa é uma questão que ela está como base para, assim, como uma possibilidade para todos os seres, né? Então, e a outra tipo de angústia é a contingencial, né? Existem possibilidades que eu vou elencar, né, que podem estar gerando angústia. Então, para completar a ideia da angústia, né, sendo inerente à condição de ser humano, né? Nós somos seres, primeiro, de linguagem, então, portanto, seres de desejo. Não tem um objeto que satisfaça, né, que nos satisfaça por completo. Por exemplo, o cachorro. Os animais, eles não se angustiam, né, porque a natureza deu conta de ter um objeto que satisfaça o animal. Então, eles têm cio, né? Eles têm fome, é biológico. Não importa qual é a comida que vai vir. O importa é que ele tem fome e na hora da fome ele tem que ser saciado, né? Alguém já viu algum cachorro, a não ser que ele foi treinado para isso, mas, né, na sua natureza de bicho, escolher se ele vai comer canuba ou se ele vai comer pedigree. A gente pode acostumar o cachorro desse jeito, né? Até que os donos falam, nossa, meu cachorro só come canuba. Como se ele tivesse condição de escolher isso. Então, para os bichos não há angústia. Mas para os seres humanos que nós falamos, né? Nós nos comunicamos, nós somos seres da linguagem, seres da cultura, e nós temos consciência da morte. Isso é um ponto muito importante, porque a gente tem consciência da morte e também nós não temos, assim como os animais, como nós somos, para além da natureza, somos da cultura, não existe um objeto que nos satisfaça por completo. Então, a gente está o tempo inteiro conquistando alguma coisa e desejando depois outra coisa. E então, essa incompletude da gente, primeiro, que nós somos seres finitos, somos incompletos. E segundo, e ter consciência disso. E segundo, né, somos seres incompletos e não tem um objeto que, comi, maravilha, perfeito, maravilhoso. Não, daqui a pouco é outra coisa que me tira dessa satisfação por completo aí. E não é o corpo só, não é o biológico que atiça isso, mas questões de outra ordem. E aí entrando então, né, assim, na angústia que é gerada também, porque somos seres humanos, pelas contingências. Então nós somos seres da cultura e cada momento histórico e social que a gente está inserido, né? Então vamos falar do nosso momento histórico, econômico, político, social, que nós estamos vivendo, né? Um tempo onde as relações, os laços, eles são de um modo, né? A gente diz que estão mais frouxos, mais fluidos, a rapidez com que as coisas estão acontecendo, a tecnologia interferindo na forma de ser humano e das nossas relações com o outro.
o consumo, né? Objetos cada vez mais frágeis, que não duram, justamente para manter a gente nesse fluxo de consumo. Isso tudo também é causador de angústia, né? E assim, se existe um ambiente, uma condição onde a angústia ela pode existir, nascer, brotar e ganhar fôlego aí, é no ambiente onde pessoas convivem. Se tem uma coisa mais desencontrada nessa face da Terra do que as relações humanas, né? Elas não trazem esse entendimento, esse encaixe, né? Nós somos muito mais desencontro do que encontro. Então existem segredos, existem os mal entendidos, os malditos, existem eu esperar uma coisa de uma pessoa e ela fazer outra, eu falar uma coisa e ela entender outra, né? Eu imaginar que amar é uma coisa e esperar alguma coisa do outro e ele me ama de forma diferente. Então as relações humanas, elas são o ambiente, a condição de proporcionar inúmeras angústias. E a gente tem uma expectativa muito grande que ali a gente vai se realizar. Seja na relação pai-filho, né? Que seria então essa romantizada como uma realização, seja na relação de casal, né? Seja do sujeito aí com suas buscas, né? Quando eu tiver então aquela graduação, a angústia vai se aplacar. E aí a gente tem a graduação, aí depois vira a pós-graduação e vira o mestrado e vira o doutorado. E essa condição, né, que a gente chama da falta, da insatisfação, da incompletude, ela continua existindo. Isso pode ser motor para que a gente produza, né, construa, né? Me falta algo, um objeto que me falta, me gera uma certa, né, um desejo aí que me faz criar, né? Da mesma maneira que isso pode se tornar de uma forma tão grande, porque uma coisa é a gente saber que o objeto não existe, que isso é inerente, né? A gente tem esse limite. É sempre parcial a minha realização, né? Porque não é porque eu sou ruim que não tenho, não, e que o outro tem. É porque é da ordem do impossível a satisfação por completo. Então, baixar um pouco essa exigência, né, de que alguém tem essa coisa incrível de se sentir satisfeito por completo. E poder, então, transformar isso em produção de desejo, de criação, eu digo criação mesmo, né? O pessoal chama de potência, de criatividade, de saídas aí para a gente manejar. Então, falando em manejo da angústia, primeiro ponto, eu diria manejo e não se livrar da angústia. Porque o sintoma, gente, então a gente diria que a angústia é um sinal, é algo que aparece no corpo, né? Esse corpo que empresta a sua carne, assim, ou que seja na forma de sentimento, de emoção. Às vezes não é tão legal, a gente se sente mal, mas é a forma que a gente tem de escutar alguma coisa. O sintoma, ele é um mensageiro que está em forma de código. Alguns têm depressão, alguns têm dor de cabeça, outros têm refluxo, outros têm síndrome do pânico, incontinência urinária, impotência e também angústia, que muitas vezes vem em forma de ansiedade, uma pressão no peito, uma dificuldade de respirar, dificuldade para dormir, né? Então ela é uma mensageira, ela quer dizer algo, a angústia. Então, primeira coisa, eu não quero me livrar do meu sintoma. Eu quero criar estratégias, eu quero aprender o que esse sintoma tem para me dizer.
Então, é preciso ler. Existem maneiras de ler, né? Às vezes a gente vai ter que fazer um curso dessa língua, dessa linguagem. O que esse sintoma quer dizer sobre mim? Porque só quer dizer sobre mim, né? Mim em relação aos outros, em relação às minhas relações, ao meu trabalho, às minhas escolhas, aos meus hábitos, né? Aos meus padrões, minhas repetições. Então, é preciso ler esse sintoma. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? E é um ótimo investimento quando a gente transfere isso para alguém que pode nos ajudar, que pode nos ajudar a ler isso, né? Existem outras terapêuticas, né, que não necessariamente uma análise, uma terapia, mas existem meditação e tantas outras, né, e tantos outros recursos para que a gente olhe para o que aquilo quer dizer, o que essa angústia quer dizer, e que eu possa lidar com isso. Então, às vezes, vão ter que haver mudanças, e é preciso reconhecer, né? Uma das coisas que eu tenho dito é assim, o que não está fazendo sentido? Porque quando há 10 anos, fazia sentido um modo de ser. Fazia sentido um padrão de comportamento, de pensamento. Só que a gente precisa, igual aplicativo, que a gente tem que atualizar, senão ele fica defasado, a gente também tem que estar presente e atualizar na gente o que não está mais fazendo sentido com essa pessoa que eu sou hoje. Porque eu não sou alguém, eu estou alguém. Aí às vezes a gente está enquadrado, empedrado, enrijecido no que, né, eu sou assim, só que aquilo não faz mais sentido para o momento que você está vivendo, para a relação nova que você está vivendo, ou velha. Alguma coisa não faz mais sentido. E muitas vezes a angústia vem para dizer isso. Ou você está incontrolavelmente querendo abraçar o mundo e não está dando conta. Ou algo da sua vida já passou e tem que atualizar. Ou você tem coisas a dizer, segredos a falar. Mal entendido a colocar em panos limpos, abrir isso. Questões a se resolver, uma herança que tem que se resolver e você tá lá naquela, né, expectativa. Então, assim, são muitas as possibilidades, né? Cada caso é um caso. Mas, de modo geral, existem formas, maneiras de lidar com isso. E não se livrar disso, mas lidar com isso. E sugiro, então, que, se for possível, né, que você possa olhar, se perguntar sobre qual a mensagem essa angústia tem para você. Porque ela é uma mensagem singular. Cada um vai ter uma mensagem sobre, né, porque diz respeito à vida de cada um. A angústia não é um bicho que me picou aqui, algo lá de fora. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha história de vida. Então, eu deixo aqui essa contribuição, né, sobre esse tema que é vasto e, né, pincelei muitas questões, justamente para a gente pensar que não é simples e que é passível de crescer com a angústia. Né? Todo sintoma nos dá esse presente, a possibilidade de aprender algo e, quem sabe, transformar, modificar. Tá joia? Então, um grande abraço. Até a próxima.